Olá, hoje eu quero falar com você sobre o terceiro reino. A religião ela explora muito pouco o tema do reino humano. Nós conhecemos o reino da luz e o reino das trevas, que é o mesmo reino de Deus e o reino do inimigo de Deus, para não chamar o nome do encardido. A gente vê que a luta do reino da luz, tanto do reino das trevas, tem influenciar a humanidade. E nós sabemos muito sobre o reino da luz, sobre o reino de Deus, sabemos muito sobre o reino das trevas, mas pouco se tem estudado sobre o reino humano. A religião ela explora muito pouco o tema do reino humano. Está sempre falando de Deus, está sempre falando das trevas, está sempre falando de pecado, de certo, errado, fala de salvação, de eternidade. E exatamente sobre o reino humano, o terceiro reino que nós vamos falar. Eu quero te trazer a consciência de que nós somos esse terceiro reino. E nós somos muito desejados pelos dois reinos. A religião tem se negado a estudar profundamente o reino humano. Mas outras ciências, outros estudiosos têm se dedicado no conhecimento da humanidade, a psicologia, a neurociência e várias outras ciências têm estudado bastante esse terceiro reino que somos nós. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que é que todas as vezes que a gente busca aprofundar nesse conhecimento, acontece tanta polêmica? Por que a gente busca falar sobre o reino das trevas, reinos de luz, sobre seus poderes, sobre seus domínios dominadores? Por que o reino do bem e do mal é tão explorado e o potencial humano, essa semelhança que nós temos de Deus, é pouco explorada? Então, nesse momento eu quero te trazer a consciência de que existe este reino humano e que ele tem tanto poder aqui nessa dimensão da Terra, nesse aspecto físico. Nós somos mais poderosos do que eles. Por quê? Porque nós é que temos o poder de transformar em realidade todos os projetos espirituais. Nem Deus, nem o diabo conseguem fazer nada sozinho nesse nosso plano. Interessante de se pensar, porque afinal de contas, nós somos o instrumento do bem e do mal. Nós nos tornamos uma impressora 3D que transforma em realidade tanto pensamentos, ideias, conceitos, quanto objetos. Nós simplesmente dominamos a Terra, assim como Deus disse lá no Éden. Você consegue parar para pensar sobre isso? Deus já criou o mundo e colocou ele para a gente. O bem e o mal já existem, mas nós somos os instrumentos que transformam em realidade. E por incrível que pareça, nós não somos instrumentos frios, instrumentos mortos. Nós não somos como uma tesoura ou como um objeto que precisa ser manuseado por uma inteligência maior. Uma tesoura, por exemplo, ela não tem o livre-arbítrio, ela não tem o poder de escolha, ela não decide o que vai fazer dela própria. O carro, ele pode ser um meio de transporte, simplesmente um meio de transporte muito útil, mas ele também pode se transformar numa arma mortal. Uma pessoa pode pegar o carro e mandar em cima de outra pessoa e matar ela, arrancar a vida dela. A escolha não foi do carro, foi de quem estava no volante. E nós somos os instrumentos vivos. Nós podemos tomar
frente de todas as escolhas da nossa vida. E parte da nossa semelhança com Deus está exatamente nesse ponto de partida, onde nós temos o livre-arbítrio. Somos nós quem decidimos o que fazer da nossa vida. Somos nós que decidimos se vamos fazer o bem ou o mal a partir de toda ferramenta, de todo objeto que nós criamos aqui na Terra. Tanto é que na Bíblia fala que cada um vai dar conta de si no dia da prestação de contas com Deus. Ninguém vai ser tido por inocente. Ninguém, porque hoje as informações estão aí à distância de um clique de dedo. Muitas pessoas têm sido levantadas para trazer a verdade sobre as leis do universo, as leis de Deus. E que fique bem claro que ignorar é quando você tem conhecimento, mas ignora o conhecimento. Os ignorantes não são as pessoas sem instrução. Aquelas pessoas que não têm instrução são leigas. E quem tem conhecimento e não usa esse conhecimento, prefere ficar longe dele, são os ignorantes, pois eles ignoram a instrução, ignoram o conhecimento. Eu quero deixar bem claro aqui agora, é que esse terceiro reino é tão poderoso, tão forte, quanto os outros dois. Nós estamos no meio da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos na condição de filhos. Esse é o terceiro reino. Somos filhos e somos os instrumentos vivos, inteligentes, que transformam em realidade todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, no plano invisível. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre um novo conceito nesse tema chamado espiritual. Você está no terceiro reino. Você não passa despercebido, porque existe uma luta nesse momento, uma batalha travada para influenciar você, para influenciar a humanidade e para fazer você ou tomar consciência de si mesmo e assumir com uma autorresponsabilidade. Você é responsável por seus atos e responsável por você. As bênçãos que vêm sobre você é o merecimento. É porque você fez o que deveria ter sido feito. E o mal que vem sobre você é consequência dos seus erros, principalmente daqueles erros sutis, aqueles erros que você não percebe que está praticando. São os erros inconscientes. Desses erros, o rei Davi fez um pedido para Deus, que revelasse aqueles erros inconscientes, os erros que ele não sabia que estava cometendo. Nós devemos tomar como exemplo esse rei Davi, que tinha plena consciência. Você está presente nesse momento que você vive? Você está debaixo das leis naturais, das leis invisíveis. Você pode não ver a gravidade, mas ela te prende na terra. Então todas as leis que existem, elas operam em todos os reinos. O reino do mal, o reino do bem, o reino humano, todos operam debaixo das mesmas leis, debaixo dos mesmos princípios. O sol que brilha pela manhã escolhe os bons ou os maus? A chuva que cai sobre a terra irriga somente as plantações que vão nutrir, alimentar a humanidade, ou também irrigam aquelas plantas que serão usadas como drogas,
como alucinógeno. Esta é a questão. Espero que você reflita sobre isso. Espero que você tome consciência de que você faz parte do terceiro reino, porque somos todos um só. Vida espiritual e vida física é uma coisa só. A vida física é a manifestação da vida espiritual. E você faz parte dessa manifestação, e nesse exato momento você está manifestando.